Se você está começando como gestor de tráfego pago agora em 2026 e fica se perguntando, eu preciso postar todo dia no Instagram para conseguir clientes? Eu preciso virar um criador de conteúdo? A resposta pode te surpreender. E nesse vídeo eu vou te mostrar a verdade que ninguém fala sobre conteúdo orgânico para tráfego pago. Porque dependendo do seu momento e do seu objetivo, você pode estar perdendo tempo criando conteúdo enquanto deveria estar fazendo outra coisa. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Freitas, gestor de tráfego pago, fundador da Nexus, que é a minha assessoria de tráfego e performance. Estou no mercado há mais de 3 anos, já atendemos mais de 70 negócios locais dos mais variados segmentos que você imaginar. E deixa eu te contar uma coisa que poucos têm coragem de falar. Eu fechei os meus primeiros 5 clientes sem postar absolutamente nada nas redes sociais. 0 posts, 0 reels e 0 stories. E como que eu fiz isso? Através de prospecção ativa. Eu saí procurando cliente, conversando, oferecendo valor diretamente. E só depois que já tinha cliente me pagando, foi que eu comecei a criar conteúdo. Então a pergunta não é, eu preciso criar conteúdo? A pergunta certa é, qual é a melhor estratégia para o meu momento? E é isso que eu vou te mostrar agora nesse vídeo. Antes de eu te falar se você precisa ou não gerar conteúdo, você precisa entender a diferença entre os dois tipos de estratégia de atração de clientes. Existem basicamente duas formas de conseguir clientes, que é inbound e outbound. A estratégia 1, que é inbound, é quando você atrai clientes através de conteúdo, autoridade e presença digital. Como que funciona? Você posta uns conteúdos nas redes sociais, no Instagram, as pessoas veem esse conteúdo, se interessam e te seguem. Com o tempo, elas ganham confiança em você. E quando precisa de tráfego pago, elas te procuram. As vantagens é que os clientes eles chegam muito mais aquecidos. Você se posiciona como autoridade e gera resultado de médio a longo prazo, de 3 a 6 meses. Essa atitude é escalável e quanto mais você cresce, mais clientes vêm. A desvantagem é que demora um pouco para funcionar, exige consistência, não pode sumir, dá trabalho criar conteúdo e no início pode não gerar cliente nenhum. A estratégia 2 é outbound. Aqui você busca clientes ativamente através de prospecção ativa. Como que funciona? Você identifica potenciais clientes, entra em contato pelo direct, WhatsApp, ligação ou e-mail, oferece um valor, faz um diagnóstico e mostra como você pode ajudar ele e fecha o negócio. A vantagem é que o resultado é imediato, você pode fechar cliente em dias, não depende de audiência, não precisa de conteúdo e tem controle total do processo. A desvantagem é que exige constante ação, ou seja, se você parar de prospectar, você para de fechar. Pode ser cansativo, a taxa de rejeição ela é alta, não é escalável se só você estiver fazendo isso. E agora que você entendeu a diferença, vem a pergunta, qual estratégia você deve usar? A resposta é simples, depende do seu momento e deixa eu te explicar. Se você está começando agora do zero clientes, zero faturamento, a prioridade precisa ser prospecção ativa, outbound. Por quê? Porque você precisa de resultado rápido. Você precisa fechar clientes, começar a faturar e ganhar experiência e montar os seus cases. E o conteúdo orgânico ele demora meses para trazer resultados. Então, nesse momento, foca 80% do seu tempo em prospectar ativamente e 20% em criar uma presença digital mínima. Instagram organizado, alguns posts básicos, mas não fica refém de criar conteúdo todo dia. Seu foco é prospectar, conversar e fechar. Por quê? Porque agora você já tem algum faturamento, experiência prática, alguns resultados para mostrar. Então faz sentido começar a criar conteúdo enquanto continua prospectando. Nesse momento, continua prospectando, não para, mas começa a postar 2 a 3 vezes por semana. Mostra bastidor, case, aprendizado, constrói autoridade aos poucos. Seu foco é manter a prospecção ativa, mas plantar sementes para o futuro. Se você já tem mais de 5 clientes recorrentes faturando mais de R$5 mil por mês, a prioridade ela precisa ser inbound, conteúdo e autoridade. E por quê? Porque agora você já tem base de cliente, já tem case real, faturamento recorrente, experiência sólida, então faz sentido você investir em escala através de autoridade. E nesse momento, foca em criar conteúdo consistente, de 3 a 5 posts por semana. Mostre os seus cases, bastidores e processos. Começa a atrair clientes sem precisar prospectar tanto. Pode até rodar tráfego pago para você mesmo. O seu foco é escalar através de inbound, enquanto mantém a operação toda rodando. E agora que você já sabe qual estratégia utilizar no seu momento, tem uma coisa muito importante que eu preciso te falar, que é a verdade inconveniente. Muita gente começa criando conteúdo achando que em um mês vai estar chovendo de cliente, e aí desiste quando percebe que não é assim. Deixa eu te falar a verdade. O conteúdo orgânico ele demora de 3 a 6 meses para começar a trazer resultado consistente. Nos primeiros meses, seus posts vão flopar, vai ter pouco alcance, pouca curtida, quase ninguém vai comentar e você não vai fechar cliente nenhum vindo através do Instagram. E isso é normal, tá tudo bem, é o seu começo. Porque construir autoridade orgânica leva tempo, é como plantar uma árvore. Você planta a semente hoje, mas rega todo dia e cuida dela, mas só vai colher os frutos daqui a alguns meses. Então, se você precisa de dinheiro agora, conteúdo orgânico não é a sua solução. A solução é a prospecção ativa. Mas se você quer construir um negócio sustentável a longo prazo, aí faz sentido investir tempo em conteúdo. Então a pergunta que fica é, como equilibrar as duas coisas? Prospectar e criar conteúdo ao mesmo tempo sem se matar. Aí é que entra a estratégia híbrida. Se você quer resultados rápidos, construir autoridade ao mesmo tempo,
aqui vai a estratégia que eu recomendo. O primeiro passo é você definir blocos de tempo. Não tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Separa horários específicos para cada coisa. Um exemplo de rotina, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 11, você trabalha na prospecção ativa, através do direct, WhatsApp e ligação. Das 11 ao meio-dia, você foca na criação de conteúdo, 1 ou 2 posts e alguns stories. E das 2 às 6 da tarde, na gestão dos clientes, campanhas, relatórios, reuniões. Com essa estrutura, você prospecta todo dia e traz resultado rápido. Cria conteúdo todo dia, constrói autoridade e ainda entrega para o cliente. Simples e eficiente. O segundo passo é reaproveitar conteúdo da prospecção. Aqui vai um hack que pouca gente usa, que é transformar sua prospecção em conteúdo. Como? Vamos supor que você fez uma análise gratuita da conta de anúncios de um potencial cliente. Você pode tomar aquela análise e fazer um post edulativo sem citar o nome do cliente. Grava um stories falando sobre o erro que você identificou, os pontos de melhoria. Faz um Reels, por exemplo, 3 erros que eu vejo toda semana em contas de anúncios. Ou seja, você fez o trabalho uma vez, que era a prospecção, e reaproveitou o conteúdo para o seu Instagram. Assim você consegue uma eficiência máxima. O terceiro passo é priorizar conteúdo de baixo esforço e alto impacto, basicamente 80-20. Você não precisa fazer post elaborado todo dia, pode fazer um conteúdo simples e rápido. Por exemplo, stories de bastidores demora de 2 a 3 minutos para fazer, você na frente do computador trabalhando, printa uma métrica e faz uma reflexão rápida. Um post de carrossel usando o Canvas, você consegue fazer em coisa de 10, 15 minutos. Algo como 5 erros que você encontra nas campanhas de tráfego pago. Outro tipo de conteúdo que você pode fazer é o Reels da tela gravada. Leva no máximo 10 minutos, mostra a tela do gerenciador de anúncios, explica uma métrica, um erro e pronto. Você não precisa ter uma produção de Hollywood, você precisa de consistência e valor. E o quarto passo é a produção de conteúdo em lote. Você não precisa criar conteúdo todo dia. Faz assim, separa 2 a 3 horas no domingo e cria conteúdo para a semana inteira. Por exemplo, no domingo das 2 às 5 da tarde, você cria 3 posts para o Instagram, escreve as legendas, agenda no Instagram para postar, de segunda, quarta e sexta. Pronto, essa semana está resolvida. Aí durante a semana você foca apenas em prospecção, gestão dos clientes e stories de bastidores do dia a dia, que são coisa rápida. Isso economiza muito tempo e mantém a sua consistência. E agora deixa eu te mostrar quando você não deve criar conteúdo para as redes sociais. Tem momentos onde criar conteúdo é desperdício de tempo, e eu vou ser honesto com você sobre isso. A primeira situação é quando você ainda não sabe nem vender. Se você não sabe como fazer uma reunião comercial, não sabe apresentar preço, lidar com objeção, não sabe como conduzir uma prospecção, para de criar conteúdo e vai aprender a vender primeiro. Por quê? Porque não adianta você atrair pessoas para o seu Instagram se você não sabe fechar negócio. Você vai gerar lead e vai perder venda. Então primeiro aprende a vender, depois você começa a atrair pessoas para o seu Instagram. A situação 2 é quando você está usando conteúdo como desculpa. Isso aqui é muito comum, tá? Presta atenção nisso aqui. Se você tem medo de prospectar, medo da rejeição e medo de ouvir um não, e usa a criação de conteúdo como desculpa para adiar essa ação, hoje eu vou só criar um conteúdo, amanhã eu prospecto, e aí você nunca prospecta, se você está fazendo isso, para agora. Prospecção, ela é desconfortável mesmo, ela é dolorida, mas é o que traz resultado rápido. Então, quanto antes você enfrentar ela, é melhor para você conseguir ter os seus primeiros resultados. A situação 3 é quando você tem 0 seguidores no Instagram. Se você tem 100, 200, 300 seguidores e quer crescer organicamente do zero, vai demorar meses para você ter resultado. E você não pode perder todo esse tempo. Então, nesse caso, ou você roda tráfego para o seu próprio perfil para você ganhar seguidores e acelera o crescimento, ou foca em prospecção direta e deixa o orgânico para depois. Simples assim. E se esse vídeo está te ajudando, está te dando clareza sobre o que realmente importa, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Toda semana eu posto um conteúdo real, sem enrolação, para quem quer viver do digital de verdade. Agora deixa eu te dar a resposta definitiva. Você precisa gerar conteúdo para conseguir seus clientes de tráfego ou não? A resposta é, não é obrigatório, mas é altamente recomendável no médio e longo prazo. Deixa eu te explicar o porquê. No curto prazo, os primeiros 3 meses, você não precisa de conteúdo para fechar os seus primeiros clientes. Prospecção ativa é muito mais eficiente. O conteúdo ele pode até atrapalhar você se ele tomar muito tempo agora no início. No médio prazo, de 3 a 6 meses, começa a fazer sentido investir em conteúdo sim. Você já vai ter cases, experiência, história para contar. Começa a atrair clientes sem precisar prospectar tanto. No longo prazo, 6 meses ou mais, o conteúdo ele se torna um ativo muito valioso. Ele vai trabalhar para você. Os clientes vão chegar muito mais aquecidos e você vai virar referência. Pode, inclusive, até cobrar mais caro. Então, a estratégia mais inteligente é: começa com prospecção ativa, traz resultados rápidos, vai plantando sementes com conteúdo básico, 2, 3 posts por semana. Conforme você vai crescendo, você vai investindo mais em conteúdo e, eventualmente, o conteúdo ele passa a trazer a maioria dos seus clientes. É uma construção progressiva, não é tudo ou nada. Se você aplicar a estratégia, você vai conseguir fechar clientes rapidamente e construir uma base sólida para crescer no longo prazo. Todos os links que você precisa estão aqui na descrição do vídeo. Se você está começando agora e quer um acompanhamento mais próximo comigo para te ajudar a estruturar vendas, proposta comercial, contratos e fechar os seus primeiros clientes,
Tem um link aqui embaixo também para você falar direto com o meu time. Eles vão entender o seu momento e te direcionar qual é o melhor caminho. Tem um link também para as consultorias para os negócios locais. E se você chegou até aqui, é porque você realmente quer evoluir nesse mercado. Eu vou deixar um vídeo aqui onde eu explico o que todo gestor de tráfego precisa saber para conseguir os seus primeiros clientes, mesmo sem portfólio. Valeu, eu te vejo até o próximo vídeo.